Efésios capítulo 6, amém? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Que o Senhor possa estar se compadecendo de nós, mais uma vez, nos alcançando em graça e em vitória. Amém? Porque só o Senhor... Obrigado. Então, irmãos, que nós possamos sempre estar gozando, né? Com todas as consolações, para que nós possamos crescer. E aqui em Colossenses 3, né, o verso 20 e 21, também ele fala o mesmo sentido. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Muitas vezes, meus irmãos, nós, como pais, esquecemos que fomos filhos. E hoje permanecemos como filhos de Deus. E a gente não entende o que a palavra que foi lhe dado, né, ao povo de Éfeso e também aqui ao povo de Colossos, né? Quando Paulo trouxe essa mensagem. Porque são deveres que nós, como cristãos, temos de ter diante da nossa caminhada. Obedecer aos nossos pais, ele tem uma razão intrínseca de ser cristão, irmãos. O que lemos aqui na palavra oficial de abertura. Nós falamos lá em Deuteronômio 11, né? Capítulo 11, versículo de 13 a 21, né? Que temos que, se obedeceres os meus, o quê? Mandamentos. Então, irmãos, a obediência, ela está em todas as áreas das nossas vidas. Fui no médico, consultei, o médico prescreveu o medicamento para me tomar. Eu sou hipertenso. Então, eu tomo lá 2 remédios de manhã e 1 de noite, para controlar a pressão. Aí eu tenho que o quê? Seguir a recomendação médica, não tem? Os remédios vão me dar uma sobrevida, não vão, irmãos? Abaixar o nível de pressão, poupar meus rins, meu fígado, o coração, as artérias, vai poupá-los ao longo da longevidade minha. Porém, eu tenho que vigiar o quê, irmãos? No alimento, né? Tem que evitar um pouco produtos industrializados, não é isso? Um pouco de sal, o doce e assim sucessivamente. Então eu estou sendo o quê? Obediente. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, irmãos? Agora, quando a gente parte para a parte espiritual, muitas vezes a gente não tem o mesmo discernimento. Por quê? Porque nós estamos presos a esse mundo, irmãos. E é esse sentido da mensagem que eu quero descer para os irmãos essa noite. Irmãos, o que você está enxergando daí, ó, o que eu estou enxergando daqui, mais os meus companheiros aqui do púlpito, somos pessoas, somos de carne. Fica sem tomar banho, irmãos. 3 dias. Como é que vai acontecer, irmão? Vai ficar tudo igual, irmãos? Vai não? O que vai acontecer, irmãos? Hã? Vai ficar o quê, irmãos? Perdido, não vai? Né, Marco? Vai ficar fedido, né? Vai ficar um clima não bom, não é isso? E a mesma coisa acontece na nossa vida espiritual, irmãos. Eu vou contornar para falar para os irmãos que o meu coração está para dizer. A gente deixa de fazer a nossa obediência na casa do Senhor, irmãos.
Quando nós, muitas vezes, falamos que somos cristãos, nós estamos falando o quê, irmãos? Que estamos seguindo a Cristo. E o que que Cristo fez? O que Cristo fez para nós? O principal marco dele, o que ele fez para nós? Fez o quê? Trouxe a salvação para nós, não é isso, irmãos? Então somos salvos por Cristo, não é isso? Foi na cruz, sofreu por nós, nos libertou do pecado e nos salvou. Mas o que ele disse? Que nós falamos na letra oficial aqui, não foi Cristo, mas o que Deuteronômio falou aqui? Que temos o quê? Que obedecer aos mandamentos dele. E qual que é não o maior nem o melhor mandamento, mas que a palavra fala? Que temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E qual o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Estamos obedecendo este mandamento, irmãos? Estamos servindo a Deus em nossa casa, em nossa família, com este mandamento, irmãos? É essa reflexão que eu vou trazer para a nossa noite. Que eu gostaria de trazer os irmãos no nosso caminhar com isso. Muitas vezes, nós achamos que estou com Cristo, estou em Cristo, né? Mas temos que seguir Jesus, irmãos, como nosso único e suficiente, ok, irmãos? Salvador. Mas, tem um mas, ser obediente, irmãos. A obediência, irmãos, não é você simplesmente fazer como um robô, né? Foi na escola bíblica que falou essa expressão hoje, não foi? Como um robozinho falou, vou lá e fiz. Convocou, vou lá e faço. Não é isso, irmãos. O ser obediente aqui é você, com o seu livre-arbítrio, entender que esse mundo a qual estamos, não levaremos nada. E temos trocado, irmãos, a nossa obediência ao Senhor pela obediência do homem. Temos trocado uma facilidade tremenda. E quando a gente adentra em nosso lar, nós deparamos com isso. Porque existe uma caixinha lá. Minha época era caixinha, né? Hoje não é caixinha mais, né? É uma tela, né? Igualzinha essa aqui, ó. Que nos domina, que nos manipula. Tem outra telinha pequenininha assim que a gente carrega na mão, que tem nos levado para caminhos que a gente está indo e não estão voltando, irmãos. Temos ficado, em média, em torno de 9 horas. 9 horas diante de uma tela. Vocês acreditam nisso, irmãos? 9 horas. E você não consegue ficar no culto 1h20, 1h40. Você não consegue ficar diante da sua Bíblia 30 minutos por dia para ler. Você não consegue visitar um irmão 15 minutos. Você não consegue pegar o telefone e ligar para um irmão 3 minutos. Mas você consegue ficar horas diante das redes sociais. Não tem idade, irmãos. Esse mal está sendo acometido por todos nós. Do pequeno ao grande. Do capacitado ao incapacitado. Não tem fronteira. A rede social não tem status, irmãos. Todo mundo lá pode ser o que quiser ser. Basta postar. É assim ou não é, irmãos? E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Aonde está ficando a sua família? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Amém? Honra a teu pai e para que se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te... Vamos de novo? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
O que nós lemos aqui, irmãos? É uma o quê? Citação bíblica apenas? É um mandamento. E quando a gente olha para nós, temos praticado isso, irmãos? Ou quando a mãe chama, a gente fala, já vou. Quando o pai fala, estou indo. Não vou fazer. Não vou entrar para dentro, vou continuar na rua. Ah, depois eu passo e te vejo, pai. Agora não estou podendo, estou sem tempo. Você está lá vendo televisão, irmãos. Ou você está fazendo outra coisa que podia estar sendo necessário para o seu pai ou sua mãe. Eu não tenho os meus pais vivos, mas eu tenho muitos pais vivos que eu amo de verdade. E que faço e considero como sendo meus. Não porque Deus me deu a oportunidade de estar sem os meus, mas porque Deus me deu a oportunidade de ter mais pais e mais mães do que eu tive. E muitas vezes a gente não entende isso. Eu quero dizer para os irmãos mais que honrar teu pai, honrar tua mãe, não é simplesmente o fato de obedecer, mas também o fato de você amá-los, de você ser presente, de você estar diante deles em todo o tempo, quando possível. Eu quero te lembrar uma coisa, o seu pai é Deus, irmãos. A sua mãe é Deus, meus irmãos. Porque às vezes a gente entende que só tem ligação sanguínea, mas quando Jesus na cruz do Calvário derramou sangue para nos salvar, conquistamos essa ligação sanguínea, porque somos agora o quê? Herdeiros do trono, irmãos. Somos o quê? Considerados como o quê? Herdeiros da glória. E muitas vezes a gente não tem noção do que é ser herdeiro da glória, do que é ser herdeiro de Deus. Porque Deus, só vou te lembrar uma coisa, Ele é o que fez tudo e tudo criou. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo que você, seus olhos alcançar é de Deus, irmãos. Somos apenas mordomos, usuários. E muitas vezes a gente não entende o poder a qual nós temos. Amém? Então, a obediência nós temos que levar em todas as áreas da nossa vida, né? E para isso é necessário, né, que a gente tem que guardar, como foi dito aqui em Deuteronômio 11, né? Guardar os mandamentos, guardar a palavra, praticar, amar e fazermos o que for da vontade do Senhor. Salmo 96, versículo 7. Também queria que os irmãos abrissem junto comigo. Salmo 96, versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Meus irmãos, a família foi instituída por Deus. A família é a matriz original de quem? Da humanidade. Deus, quando ali no Éden, né, lá em Gênesis, ele criou o homem, né, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, né? Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus ali institui o quê? Uma criatura criada por ele. Para quê? Para cuidar de quem? Do Éden. Cuidar das coisas que Deus havia criado. Deus precisava de algum cuidador? Não. Mas ele criou o mundo para quê? Para nós habitarmos e coabitarmos nele. Então ali, no Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele fala, né? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. A família, irmãos, é uma constituição de pessoas do mesmo sangue. Pai, mãe. Coabita e vai ter quem? Os filhos. Então, aqui eu tenho o quê? Uma consanguinidade, não é isso? São nascidos os filhos consanguíneos. Ah, pode ter um filho de sangue tipo A, tipo AB, tipo O, né? Mas nasceram o quê? Da mesma placenta, né?
foram formados por parte do pai, parte da mãe. E ali se constitui uma família. E a família, irmãos, é o primeiro contato social que uma criança vai ter na sua vida. E muitas vezes nós deparamos hoje com realidades bem distintas das quais até fomos criados. Fomos criados, eu garanto para os irmãos que estão aqui, sem conhecer os irmãos, com muito menos do que temos hoje. Fomos ou não fomos, irmãos? Passamos muita peleja como nós era pequeno. E muitas vezes a gente hoje se esforça muito para dar para os nossos filhos o que a gente não teve. É uma realidade nossa, não é, irmãos? E às vezes a gente ainda se acha como que não conseguimos dar a eles o que desejamos. E o que a gente faz? Trabalha mais. Trabalha mais. E às vezes nós deixamos de ter o quê? O convívio social com nossos filhos. E eu quero dizer para os irmãos que uma coisa, que o ambiente a qual nossos filhos estão imersos, seja o da igreja aqui na escola bíblica aos domingos, que é 1h30, né, irmãos? Seja no culto, 1h20, 1h40, muitas vezes nós o quê? Não conseguimos manter essa mesma qualidade desse ambiente em nossos lares. E eu faço um convite a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, inclusive para mim. Não deixem, irmãos, de praticar em seus lares o culto doméstico. Lá em casa, até falei com a Cris hoje, né, Cris? A gente foi andando para a casa dela, depois da escola bíblica. A gente começa bem e depois a gente para. A gente não consegue ter uma estrutura de continuidade. Eu falo tá? Não vou falar a gente, não. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Inove nos seus cultos domésticos. Lá em casa teve uma época que a gente fazia o culto lá nas 4 igrejas da casa. A igreja da sala, a igreja do quarto meu, a igreja do quarto da Luísa, a igreja do quarto da Laura. E ia trocando as igrejas. Hoje o culto está na igreja de quem? Na igreja lá da sala. Vamos passar lá fazer o culto. Irmãos, e às vezes a gente ali se empolgava. Acabava o culto, nós continuávamos a louvar, continuava a ver mais, se queria mais. Não, gente, acabou o culto, vamos embora para casa. E assim ia. É uma sugestão. E nesses momentos, irmãos, muitas vezes o ideal é estar todo mundo junto. Mas às vezes um pai chega do serviço, o outro sai. Como é que vai ter? Não tem condição, mas faça, não deixe de fazer. A sementinha, irmãos, ela é lançada, mas quem faz germinar é quem? É Deus. Esse clima de cooperação, esse clima de lá houve aí a oportunidade. As crianças crescem num ambiente maduro, irmãos. E o futuro delas vai se começar a formatar o quê? O caráter dessa criança. Quando eu falo criança, irmãos, não é só criancinha igualzinho tá essa jovem aqui, não. É qualquer idade. Pastor, lá em casa, meus filhos estão casados, já tem neto. Como é que eu vou fazer isso? Faça, irmãos. No almoço de domingo, quando reunir a família, não perca essa semente, essa oportunidade. Porque é importante nós estabelecermos esse lar. Pois ali você está formando o caráter do seu filho quando ele estiver adulto. E ali ele pode estar influenciando até na sua própria família. Quando ele construir uma família, ele vai praticar as mesmas coisas que ele aprendeu. Nós temos que ser exemplos, pais, para os nossos filhos. Não é só exemplo de ser o progenitor, de colocar o sustento dentro de casa, não. Mas esse é exemplo também em todas as áreas da nossa vida. Na comunicação, na afetividade, na presença. E tem muitas vezes que a gente não consegue manter isso. Muitas vezes nós somos sequestrados pelo mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos do trabalho. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Tudo isso ficará aqui. Agora a sua eternidade depende de você. Se você não entende isso,
para um pouco. Abra sua mente e veja o que está agregando para você hoje, para você manter na sua eternidade salvo. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele busca todo o tempo nos instruir no caminho. Levanta alguém, nos avisa, vem um louvor, nos toca, vem uma palavra, uma pregação que você recebe no celular, no WhatsApp, aquilo te mexe, um status de alguém na rede social. Mas Satanás está ali para te desviar. Seja por uma ligação telefônica, uma chamada lá de outra mensagem, seja até por um descuido, não importa. Ele vai ter estratégia para te desviar. E vai fazer de tudo para você esquecer daquele momento. Porque ele quer te dar alegria momentânea. Ele quer te dar o prazer daquela hora. Ele não quer que você tenha o prazer da sua eternidade, irmãos. E essas ciladas vão se armar a cada instante em nossa vida. Mas quando você tem Jesus como sua rocha e seu sustento, você vai vencer, irmãos. Não deixe, irmãos, ser inflamado por um fogo de palha. Fogo de palha, irmão, lá na roça, eu lembro, a gente juntava as palhas, quando dava os milho para os porcos lá, ou para as galinhas de buiava, dava aquele mundaréu de palha, assim, 1,5 metro, 2 metros de palha. Você punha fogo, o trem, você ficava perto, você queimava os cabelos. Mas não passava 1 minuto, irmãos, 1 minuto. Aquele cesto de palha acabava assim, tchuf. Se você pusesse lá um pau para queimar, o pau nem esquentava. Você não tinha como acender fogo com palha. Porque você tinha que colocar uma coisa que queimasse com uma durabilidade maior. Porque a palha queima muito rápido. É assim o volume da nossa vida, a influência de Satanás, irmãos. Ele tem nos inflamado. E a gente tem assustado. Mas fica firme, irmão, que aquele fogo passa. Aquele deserto não é lugar de morada. Essa dificuldade que você está enfrentando hoje não é para a sua eternidade, é por um momento, para edificar, irmãos. E muitas vezes a gente acha que aquele é o fim. Não é o fim nosso é a salvação, irmão. O fim nosso é nós habitarmos e sermos servidos por Deus no céu. Não é aqui o nosso fim, irmãos. Não é aqui o nosso fim. Toma posse disso. Você é o rei da sua casa, você é a rainha da sua casa, você é que vai mandar na sua família. Não é televisão, não é o celular, não é ninguém fora da sua casa, irmãos. Toma posse disso. Leve como verdade para o seu lar. Porque muitas vezes nós não entendemos, mas nós somos o exemplo. A família, irmãos, é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a família. Não foi um homem, foi Deus. Deus criou Adão. Viu que Adão era sozinho, não é assim? Aí foi lá, fez Adão dormir um sono profundo, né, Ismael? Aí Adão dormiu um sono, foi lá, arrancou um pedaço do pé dele, irmãos. Um pedaço da cabeça. Arrancou o quê? Do meio, né, irmãos? E tampou com carne, deixou um vazio no homem, né? Nem para tampar com osso, né? Tampou com carne, ficou um vazio. E ali fez o quê? Uma varoa, né, irmãos? Uma mulher para Adão. E Adão, quando despertou, ele assustou, não assustou, irmãos? E falou assim, ó, Adão, aqui é a sua varoa. E você é o varão, né? Agora vocês vão coabitar e ser um para o outro. E muitas vezes nós buscamos coisas que não foi que Deus criou para nós, né, irmãos? A gente troca. Por quê? Porque está fácil, o acesso está muito próximo a gente. Satanás marca acampamento do seu lado, irmãos. Ele tenta te ofuscar o tempo inteiro a sua visão da eternidade. Mas lembre-se que você é filho e filha de Deus. Você não deve obrigação nenhuma para Satanás, porque Jesus já pagou o preço, irmãos. O que cabe a nós é servir ao Senhor e sermos obedientes e tementes a Ele e mais nada.
E aqui, quando a gente vai andando no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele fala aqui dos livros, né, a genealogia, né, aqui no versículo 5. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Então, irmãos, a família matriz é Adão e Eva. É ela que é a família a qual nós pertencemos. E aí, quando veio no capítulo 9 de Gênesis, o que aconteceu? Veio o dilúvio, né, irmãos? E o que fez com as famílias do mundo inteiro? Foram ceifadas, mas Deus arrependeu do que fez. Mas Noé foi um homem reto, digno diante do Senhor. E ali surgiu uma nova família. E essa família, ela veio o quê? Através de Noé. Então Noé foi sendo a nossa família origem após o dilúvio. Aí depois no capítulo 12 ele fala sobre Abraão, né? O que é que Deus fez com Abraão, irmãos? Ele mandou Abraão sair de quê? Da sua terra, né? Da sua parentela, da casa de teu pai. E ir para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. E dali então aqui, né, seguindo a leitura bíblica, né? E Deus falou para ele a promessa: e far-te-ei uma grande nação. Parou por aí, irmãos? Ele continuou, Deus fez a promessa de que abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma... Ei, meu irmão, minha irmã, tu és uma benção. Ei, tu és uma benção. Ei, tu és uma benção. Às vezes você pode estar lembrando essa frase de um outro companheiro nosso de evangelismo, de outra igreja. Mas tu és uma benção, irmãos. É bíblico. Não é jargão do Valdomiro, não. É bíblico isso. Então que os irmãos recebam isso do Senhor. Abraão recebeu essa promessa por nós, irmãos. E nós somos uma família abençoada por Deus. Nós somos bênção do Senhor. Profetiza coisa boa. Tá faltando nada lá em casa, não tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo na bênção, lá tá vazia, mas eu tô dando glória. Tô com uns talões de energia atrasado, mas eu tô dando glória, aleluia. Porque a gente vai profetizar só coisa ruim, por quê, irmãos? Profetiza que vai dar certo. Tenha coragem, tenha ousadia. Tenha a ousadia de profetizar a bênção na sua vida. Esse menino é uma bênção. É bênção mesmo, irmão. Não pode falar outra coisa. É assim ou não é, irmãos? Profetizar a bênção. E aí, então, em Josué, capítulo 24, o que Josué falou na parte B lá? Josué 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Josué, ele, depois de tudo que estava lá, que ele trouxe para o povo, né? O que aconteceu, o que tinha acontecido, no verso 15, parte B, e ele falando para o povo, para lembrar isso para eles. Aí ele fala no finalzinho lá, né? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, quero te convidar nessa noite, passe a servir ao Senhor. Passe a servir ao Senhor. Você não se arrependerá, meu irmão, minha irmã, de servir ao Senhor. Porque muitas vezes nós não entendemos como o Senhor age. Nós não entendemos como o Senhor quer que nós hajamos também. Mas uma coisa eu te digo, estar com Deus é a melhor opção da nossa vida. Salmo 144, versículo 12, ele traz outra lembrança para nós. Para que
nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. O que está dizendo aqui? Que as graças de Deus e a proteção do Senhor estarão sobre nossa família, nossa casa, irmãos. Nós temos que buscar isso para que nossos filhos cresçam, sejam fortes, sejam desenvolvidos, né, de boa aparência, boa estatura, e que nossas meninas sejam como colunas no templo de um palácio, irmãos, feito ali à mão, né, com formosura, com glória, para a contemplação. E aqui, em Mateus 19, o que traz para nós? Traz lá as promessas do nosso matrimônio. Vamos só relembrar aqui, né, um dos votos que a gente faz. Mateus 19, capítulo 19, versículo 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, ninguém separa o que Deus juntou. Muitas vezes nós deparamos aí com divórcios, com intrigas, com desilusões, com fim de namoro, de noivado. Mas eu quero dizer, se Deus está no negócio, não tem separação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Às vezes nosso coração nos engana, irmãos. Às vezes as circunstâncias nos levam a sofrer por uma coisa que não é para a gente sofrer, irmãos. E a gente está preso aqui na terra, meu irmão. Para de ser preso aqui. Ligue-se com o céu. Busque no Senhor a sua luz, irmãos. Não é justiça, não é queda de braço, não é brigar. Deus quer paz, irmãos. Deus não quer outra coisa de nós, não. E aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, o que acontece? Negou a fé e é pior do que o infiel. Família é santificada pelo Senhor. O homem e a mulher se unem em uma só carne, coabita, tem os filhos, tem a família. Você é o responsável em criar, você é o responsável em educar, você é o responsável em formar. Se você não ter cuidado, você é pior do que o infiel. Meu irmão, minha irmã, toma posse. Não abandone. Por mais difícil que seja, toma posse. Cuida do que Deus pôs nas suas mãos, irmãos. Pode doer, mas é um mandamento você cuidar. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Irmãos, o seu lar, a sua cama, o seu quarto, onde você regozija junto com o seu cônjuge, é santuário. É lugar seu. Não é lugar de mais ninguém adentrar ali. É lugar de você ter ali a sua intimidade. É lugar de você ali se regozijar. Agora, os que buscam a prostituição e adultério, esses terão o quê? O julgamento da mão de Deus. Cuide da sua família, irmãos. Cuide da sua casa. Cuide, irmãos, do que o Senhor
coloca diante de ti, pois o galardão está lá para fazer a diferença da sua coroa. Amém, irmãos?